Estamos falando em Salmos 140, versículo 13. Hoje eu quero terminar esta série de 3 mensagens. Como os irmãos já estão acostumados, sempre eu uso no mesmo tema ou texto e prego 3, 4, às vezes 5 mensagens. Estou falando sobre a presença de Deus na vida do homem. Este é o tema principal da série de mensagens. E o Salmos 140, versículo 13, temos usado este versículo já a terceira noite, o terceiro domingo. Assim, diz a palavra de Deus, assim os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Habitarão na tua presença. Quando eu penso neste texto, eu vejo que devemos buscar a presença de Deus por tornar o justo, falei anteriormente, forte e resistente. E eu tenho dito nas 3 noites, nas 2 últimas noites e nesta terceira, que o homem precisa de Deus. E Deus se faz presente na vida do homem. O homem precisa de Deus. E Deus se faz presente na vida do homem. Temos falado insistentemente nesta verdade. E também temos visto que o texto é claro em dizer que o justo habita, ele reside nessa presença de Deus. E especificamente hoje, como ele reside na presença de Deus, por esta razão, ele é grato por todos os seus benefícios, por todos os benefícios de Deus, a sua vida. É isso que acontece na vida do justo. Hoje eu quero, com os irmãos, olhando o texto, entender sobre a vida na presença de Deus. Ela passa a ser rica, ela passa a ser abundante em esperança. Você consegue enxergar isso aqui no texto, neste versículo? É evidente que eu preciso ir ao contexto, por todo o capítulo, por todo o Salmos 140, para entender que o homem, o justo, na presença de Deus, ele passa a ter uma vida rica de esperança. Nós também queremos, com os irmãos, aprender que a vida na presença de Deus, ela é rica e abundante em felicidade. Se há esperança, há felicidade. Se há esperança, há felicidade. E é a partir daí que eu entendo que esta vida na presença de Deus, ela é repleta desta esperança e felicidade. E para isso eu preciso entender que nós somos, quando eu escutei uma certa vez uma frase, nós somos ricos e não sabemos. Alguém dizia, olha, nós somos ricos e não sabemos. Nós temos riqueza na nossa vida, e com euforia dizia a pessoa, e não sabemos, porque ainda não descobrimos a beleza do Evangelho à nossa vida. No momento em que o homem entender o quanto o Evangelho, como diz o apóstolo Paulo, é poder salvador na vida do homem,
dizia aquele indivíduo neste pensamento, ele vai entender o quanta riqueza existe na vida do justo. A riqueza do justo, irmãos, ela é lógica, evidente, é resultante da salvação, da experiência deste homem com Deus. O homem com Deus, na sua experiência, no poder misericordioso dele, ele passa a ter uma vida totalmente diferente. Repleta de, sim, esperança e felicidade. É preciso entender que a esperança e a felicidade é o resultado de uma ordem de Deus, a vida humana. Ela não é por causa, a felicidade na vida do justo não deve e nunca será por causa das festas. Nunca será por conta do seu progresso, da sua aquisição, de todos os seus benefícios criados a partir dos seus projetos pessoais. Um dia comemos camarão, outro dia ovo com bolacha, com farinha. Sei. Um dia podemos comer queijo de Minas, outro dia margarina, às vezes a rapa da margarina. Um dia podemos ter filé, outro dia só alguns ossos para fazer sopa. Um dia podemos comprar um bom sapato, outro dia só podemos comprar um chinelo, um tênis, na feira. Mas não é isto que vai ditar a mim, ou especificamente ao justo, melhor dizendo, que ele deva ou não ter esperança e ser feliz. Porque só a presença de Deus, a vida do homem, proporciona a ele uma forte esperança. Só a presença de Deus, a vida do homem, proporciona a ele uma duradoura alegria. Forte esperança, duradoura alegria. É a partir daí que eu quero ler ou passear com vocês no Salmo 140, para entender que na presença de Deus há esperança que resiste às aflições. O justo, na presença de Deus, ele tem esperança, e esta esperança é o que lemos no Salmo 140, no todo, torna esse justo resistente às aflições da vida. Às aflições da vida. Eu não sei, não poderia dizer aqui, talvez passasse a noite citando tipos de aflições. Não é o caso, não é a questão, mas que elas existem. E o salmista, em Salmo 140, ele, tomando, mesmo tendo como base o Salmos 40, versículo 13, mas eu queria um pouco andar para poder entender essa questão da esperança desse salmista, quando diz que o justo, ele louva ao Senhor. Para entender, temos que olhar o contexto de Salmos 140, 13, então, passear por todos os Salmos. Porque o justo, ele diz, olha, o Senhor, Ele me livra dos homens maus. Diz Salmo 140. O salmista falando do poder de Deus que livra o homem, que livra ele
de homens maus, de homens perversos. Diz o texto, ou o contexto, em todo o Salmo 140, que Deus livra o justo da maldade do homem. Deus livra este homem, este justo, da língua ferina. No contexto, é isso que encontramos em Salmo 140. Deus é aquele que dá liberdade, que dá livramento, melhor dizendo, ao justo de toda situação de mal, que porventura venha projetar a vida desse justo. Ele também fala que Deus guarda o justo das mãos dos ímpios. Ele está citando uma série de situações, de aflições, de problemas, de dificuldades. Ora, as mãos dos ímpios, Deus livra, das mãos dos ímpios, Deus livra o justo. Deus livra o justo da violência, diz todo o capítulo 140, ou melhor, o Salmo 140, da violência. Andamos no dia a dia e não sabemos o que nos espera, o que nos aguarda. E diz o texto que Deus livra o justo, Salmo 140, das armadilhas e das guerras, dos conflitos, das discórdias. Sabe, irmãos, o salmista sabia o que significava viver em aflição. Ele sabia o que significava estar cercado de pessoas violentas, maldosas, injustas, que querem, e às vezes nem sabemos, e estão tramando para nos destruir, nos trazer infelicidade. O salmista diz: olha, esse Deus, ele cobre a cabeça, ele cega os olhos, ele destrói estes que querem trazer infelicidade à vida do justo. É este Deus, é neste Deus que eu acredito. Um Deus que desfaz todos os intentos de maldade à vida do justo. O versículo 12, especificamente, o salmista conclui essa série de situações, de males, de aflições, de provações, e ele diz assim: olha, eu sei que o Senhor concede justiça ao pobre e sustenta a causa do necessitado. Quando, agora sim, voltando a Salmos 140, versículo 13, quando ele diz, no versículo 13, que os justos renderão glória, louvor a Deus, o justo manifesta a Deus o louvor da sua alma, do mais profundo dele. Quando ele diz isso, ele diz porque ele sabia quem era Deus. Ele sabia o que Deus era a vida do justo, do pobre e do necessitado, quando este justo estivesse sob pressão. Ele sabia. Ele conhecia Deus. Por isso que ele tinha esperança.
Por isso que a esperança era abundante em sua vida, porque as experiências dele com Deus não eram experiências contadas, mas vividas. Assim era a vida do justo. Não contos, não por força de alguma emoção, de algum sentimentozinho qualquer, mas ele experimentava Deus em sua vida como um Deus salvador, diz os Salmos, como um Deus que é fortaleza, como um Deus que atende, concede justiça ao pobre e sustenta, segura, fortalece, não permite que o necessitado seja destruído, justamente porque ele é um justo. Para o salmista, ao justo, Deus se faz presente como fortaleza, como sustentador. E é por esta razão que ele tinha esperança. Para contribuir com essa ideia, vemos em Provérbios, capítulo 14, versículo 32, na parte final, o sábio dizer: o justo, até na sua morte, tem esperança. Aleluias! Até na sua morte tem esperança. E eu quero abrir um leque. Quando leio até na sua morte tem esperança, aí eu quero abrir um leque. O justo, na morte do seu casamento, ele tem esperança. O justo, na morte da relação sua com a sua família, com os seus pais, com os seus irmãos, ele tem esperança. O justo, na morte do seu emprego, das suas facilidades, da sua comodidade, ele tem esperança. O justo não é inibido, não é interrompido de esperar com esperança em Deus, por maiores que sejam as suas necessidades, por piores que sejam os seus problemas. Não. Até na morte, por piores que sejam os momentos, até na morte o justo tem esperança. O justo, irmãos, que reside na presença de Deus, o justo que reside na presença de Deus, resiste às aflições, porque ele tem esperança. A esperança gera consolo no coração do justo. Por isto que o salmista tinha esperança, porque tinha força, porque ele tinha esperança, ele era consolado com a presença de Deus, e no quanto mais ele entrava a esta presença, maior era o consolo de Deus à sua vida. Em Hebreus capítulo 6, diz assim a palavra de Deus: Hebreus 6, 18. 18, 19. Diz assim, 6, 18 e 19.
17, 18, 19. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Não existe mal que repouse sobre a vida do justo. Não existe mal atormentador a vida do justo. Não existe situação de mal, de maldade, de destruição, que venha com força e poder à vida do justo, quando este se refugia na esperança. A esperança prometida. Ainda que indique a esperança no Senhor Jesus, mas essa esperança, e eu abro novamente um leque, a vida do justo, ela consola e ela dá resistência em momentos de aflição. Mas novamente, preso ao versículo 13 de Salmos 140, na presença de Deus, o justo é rico em alegria. Os justos renderão graças ao teu nome. Quando lemos os justos renderão graças ao teu nome. Não estamos pensando em um momento, não quero usar o termo simples, porque não é simples, um momento de contrição, um momento de oração, mas não estamos limitando apenas ao momento enquanto nos colocamos de joelho em oração, ou em um momento de contrição, sentindo o derramar do Espírito à nossa vida. Mas estamos falando de um momento onde exaltamos a pessoa de Deus, onde dizemos com toda a força do nosso ser, é isso que a ideia do renderão graças, com toda a força do seu ser, o justo glorifica a Deus. Com toda a força do seu ser, o justo rende louvores a Deus. Oh, bênção! Sabe, irmãos, na presença de Deus, o justo é rico em alegria. O justo possui uma vida de contínua adoração. Quando renderão graças, é uma vida de contínua adoração. O justo, ele em seu prazer, adora ao Senhor. Renderão graças, o justo expressa sua alegria louvando ao Senhor. Esta é a ideia. Esta é a ideia. Eu penso lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17, que diz assim, que a justiça e a paz acompanham a alegria do justo que vive no Espírito Santo. Por que o justo rende louvores ao Senhor? Por que o justo tem uma vida de louvor e adoração? Por que o justo expressa esta alegria com o mais profundo louvor da sua alma?
porque o Espírito Santo está presente na sua vida. Mas, pastor, estamos falando lá de um texto no Velho Testamento. E no Velho Testamento sabíamos que o Espírito ainda não havia sido derramado sobre o povo. Mas estamos falando do justo, e não do povo. Estamos falando do justo. Não estamos falando da igreja no mundo. Poderia sair um pouco aqui e pensar, mas dos justos dentro da igreja. Não quero fazer nenhuma aplicação ainda. Estamos falando do justo, e não do povo em si. E o Espírito Santo repousa, ainda que no Velho Testamento, para uma obra específica, mas ele se faz presente na vida do justo. Ele se faz presente na vida do justo. Por isso que Paulo fala que é no derramar do Espírito que a igreja, que o justo acompanha a ele a alegria. No quanto maior a presença de Deus, a vida do justo, maior a alegria. Porque o Espírito de Deus o conduz a isto. Leva este justo a isto. Mas, pastor, como é que eu vou ter alegria? Como é que eu vou sentir alegria? Passando fome. Eu não sei, irmão. Eu não sei, irmã. Realmente eu não posso dizer isto para você. Eu não posso te dar uma resposta. Eu posso te dar um exemplo. Meu e de Fátima. Já tivemos necessidades seríssimas na nossa vida. E tínhamos 2 crianças e uma no ventre dela, com 6 meses de gravidez. E havia, naquele momento, com todos os direitos que eu tinha, mas nada chegava, ninguém mandava nada. Não quero aqui entrar em detalhes, para não ferir o nome de igreja. Mas havia uma necessidade terrível à nossa casa. E minha esposa olhou para mim e disse: vem cá, nego, senta aqui, vamos continuar lendo, vamos continuar adorando. Era uma segunda-feira pela manhã. Vem, nego, vem cá, vem cá. Na nossa experiência, e não porque eu sou o melhor, ou todo, muito pelo contrário, misericórdia, misericórdia. Mas na minha experiência, eu posso dizer, na experiência com a morte da minha mãe, lá no velório, e eu estava dirigindo o culto, cantando, louvando e glorificando a Deus pela vida dela. E eu era e sou apaixonado por ela. Sabe? Eu não sei qual a situação do justo, mas o justo pode sim, em sua pior experiência, mesmo assim, ter prazer em Deus, glorificar a Deus. E não é preciso ser pastor, ou presbítero, ou missionário, ou crente mais velho, ou... é ser justo e estar na presença de Deus. Salmos 16, versículo 11, parte final, diz que na vida do justo há plenitude. Irmãos, há plenitude de alegria. Há abundância de alegria. Ele não está falando de constância aqui, mas do estar cheio
de alegria. O coração do justo tem um coração. O coração do justo é repleto de alegria. Seja qual for a situação. Seja qual for a situação. Repleto de alegria. Pleno. Completo. A alegria do justo reside, evidentemente, é a partir, melhor dizendo, da presença de Deus na sua vida. Virão problemas, irmãos? Virão. Vieram problemas à vida daquele justo? Vi aí, vieram. Vieram lutas? Vieram. Mas ele dizia que, olha, na presença de Deus, é possível o justo render graças, louvar e exaltar. Eu penso ainda para corroborar mais ainda, confirmar mais ainda, ajudar mais ainda a ideia em Salmos 126, 2 e 3, que diz: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Facilmente o justo esquece das grandes coisas que Deus fez na vida dele, mas este aqui, não. Porque ele pensava exatamente como diz Salmos 126, 2 e 3. Por isso que ele dizia em Salmos 140, 13, que poderia render graças a Deus, que o justo deve render louvores a Deus, porque na sua boca, mesmo diante das aflições, dos conflitos, das perseguições, das maldades, sabe, da violência e etc., ele sabia o que é Deus na sua vida. Por isso ele estava alegre. Por isso ele estava alegre. O justo que reside na presença de Deus, ele possui motivos para estar alegre. Olha, querida igreja, a tristeza não pertence à vida do justo. A tristeza não pertence à vida do justo. A tristeza não deve ser tão forte a desmotivar o justo, a fazer o justo perder a esperança. O medo, as aflições, não devem ser tão atrevidas a nos tirar a visão do amanhã de Deus. O que aplicar à nossa vida a partir da mensagem? A esperança viva, ela é recheada de experiências na abundância da glória do Deus presente. Cada experiência que você possui, cada momento entre você e Deus, eu não estou falando do meu momento com Deus, pode até te influenciar, do momento de fulano, cicrano e beltrano com Deus, pode até influenciar, mas é o teu momento com Deus, é a tua experiência com Deus, não as tuas fantasias, mas a tua experiência sólida, a partir do que indica, direciona, conduz a palavra à tua mente, à tua alma, ao teu coração. Cada experiência, ela vai conduzir você a essa abundante glória do Deus vivo em tua vida. Esta esperança dará aos que confiam no Senhor sempre paz, por uma certeza de vitória diante das aflições. Foi isso que vimos no salmista quando lemos ou quando tratamos do Salmo 140 por completo. Esta esperança, ela dá confiança. Porque eu tive experiências com Deus, você teve experiências com Deus. No quanto maior as tuas experiências com Deus,
vai gerar esperança. E essa esperança vai produzir em você confiança. Porque haverá paz diante da certeza de que você, em Deus, possui vitórias. E é por causa desta certeza que nós seremos alegres. No quanto maior a tua certeza de que Deus te dará vitória, você será alegre. Você sabe que o momento é hoje, tá? Mas amanhã é diferente. Durante toda a semana eu dou discipulado. Os irmãos sabem que eu estou sempre aqui na igreja, dando aconselhamento. E um dos eu dizia assim, nesta semana, não pensa na dor. A dor pensada no momento da oração, no momento do clamor, deve ser pensada como algo que será superado, e não algo para ser vivido continuamente. E no quanto mais você busca no Senhor, na sua palavra, e constrói esta certeza de que Deus é Deus presente, então que você vai olhar para o amanhã dele e saber que virá. Saber que virá. É preciso entender isto. Então, queridos, concluindo, tomemos a esperança por motivo a continuar nossa busca por Deus. Alegremos nosso coração. Seja feliz. E não de forma utópica, não de forma fantasiosa, mas real. Seja feliz. E não é uma mensagem, como dizia hoje o professor Luciano, estudo maravilhoso nesta manhã, não uma mensagem qualquer de incentivo por alguém, mas seja feliz, porque a Bíblia diz que podemos ser felizes neste Senhor, no quanto maior a nossa experiência com Ele em Sua presença. Por isto, alegremos nosso coração com cânticos de louvor. Não aquela ideia de que quem canta os males espanta. Não, isso não. Mas quem louva, adora ao Senhor, essa sim. Porque Deus é grande. E é grande na vida da sua igreja. Amém? Justos. Procurem viver na presença de Deus. Desfrutem da presença de Deus, a vida de vocês. Meu Deus e Pai, em nome